mais uma acolhida online com a senhora, entendeu? Nossa, eu tô surpresa. Eu fico feliz por isso, por fazer isso online, né? Mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque como é que pessoalmente você não se sente tão acolhida assim? Será que eu sou uma bruxa de professora? Não, é porque eu acho que Não, é igual a Camila falou, presencial tem que dividir a atenção por um grupo maior, Aham. entendeu? Tem essa conversa. diferença. E É, online, pode sim. parece que quem participa das suas aulas, como é um número reduzido, eu me sinto mais acolhida, entendeu? Uhum. Apesar que no meu É, o Antônio. subconsciente, Ah, não, meu subconsciente, as suas aulas vão na sexta, então eu perdi muita aula sua, esperando sexta-feira para me assistir a aula, tava confuso o dia. Confunde, porque, professor. porque semestre passado era na sexta, né? Era na quinta. Aí eu fiquei, é, e eu tinha sexta na cabeça. Aham, Aí eu fiquei perdida. Eu ainda até entendi. falava para as meninas, gente, eu fiz aula de novo de psicologia. Aham. Né? Entendi, mas agora você já lembrou que é terça mesmo, né? Já fixei O na cabeça. Antônio tá falando assim, quando eu passo um IA, eu coloco escrito no final, bons estudos, isso vai passar. Mas, Antônio, isso é um recado para mim mesma também, sabe? Tipo assim, para eu lembrar que isso vai passar, para eu não esquecer que a gente está vivendo um momento difícil, mas que depois vai ficar tudo bem. Então, é uma forma de... A gente tem tentado, os professores, né, têm tentado ser acolhedores e dar palavras de apoio, né, para vocês, porque a gente sabe que é um momento difícil, tá difícil pra gente também, então deve estar difícil para vocês. Sim, que ela, principalmente para quem já trabalha na área, né, não sei nem o que falar. Então, é por isso. Mas obrigada, eu fico feliz pelo feedback. Como eu ia dizendo, o nosso cronograma, ele tá agora errado. Então, para a aula de hoje, a gente vai fazer o que estava no cronograma mesmo, que é o texto se chama. Antigamente, Ah, antigamente tinha um quadrinho atrás da professora, assim, fica em casa, eu acho, se eu não me engano. sim, eu troquei meu quarto. Antes, a minha mesa ficava naquela parede, e aí essa prateleira ficava do meu lado. Aí eu troquei tudo de lugar, porque pega sol lá. No final da tarde pega muito sol lá, e aí eu não consigo trabalhar usando a mesa, né? No sol. É a quarentena, professora, que faz a gente Pois é. mudar os móveis. Aí eu mudei tudo de lugar. Aí agora eu tô sentada aqui. Antes eu sentava de frente para essa janela. Aí agora ela tá do meu lado e eu mudei a prateleira aqui para trás, que até ficou um, um cenário, prateleira cheia de livros atrás, mas ela tá do lado errado. Se ela tivesse virado assim, talvez ia ficar mais youtuber, né? É Professora verdade. influencer. Então, o texto de hoje, eu vou colocar lá para vocês. Esse texto, eu vou falar e vou olhar para a cara da Camila para ver a reação dela, tá? Esse texto é um texto que está em inglês. E Mentira. Só que eu coloquei, eu fiz uma Nossa. tradução dele, tá bom? Para eu vocês entendo poucas lerem a coisas, tradução. professora. Só. Eu, eu achei que você ia dar um grito, um Não, susto, eu ia falar, o entendo quê, poucas professora, você coisas. está doida? Eu Bem. entendo poucas coisas. Ah, que bom, A única então, que eu sei. que bom. A única o quê? Núbia? Núbia? Cortou, né, o áudio dela. Parece que ela some esse áudio. Do Não, eu nada. acho que é a internet que travou. É, E aí é Maiara. Ok. Ah, ela falou que quem entende mais é a Maiara. ah, entendi. Bom, de qualquer forma, vocês entendendo ou não, eu coloquei uma tradução. Aliás, eu vou colocar uma tradução também para vocês poderem ler depois o texto. É, o texto se chama Enfrentando a Vergonha. Qual é o papel da vergonha na formação da identidade profissional médica moderna?
Esse texto, ele foi escrito pensando mais nos estudantes de medicina, mas a gente tem muitas coisas em comum com eles, tanto da psicologia quanto da enfermagem. A gente tem algumas coisas em comum com eles nesse sentido. E aí, como sempre, eu vou ir apresentando o tema, e aí vocês podem falar de experiências de vocês, se vocês quiserem, né, trazer alguma colocação, enfim, para colaborar com a aula. Então, a vergonha é um sentimento que a gente não costuma pensar muito sobre ele, né? É um sentimento. A gente não pensa muito sobre isso que eu vou falar agora, mas ele tá muito. A vergonha tá ligada ao medo de perder ou de sujar a nossa identidade. Então, por exemplo, quando eu dou uma aula ruim para vocês, uma aula que eu acho que foi ruim, eu sinto vergonha. Porque é, essa vergonha, ela tem a ver com o medo meu de não ser uma profissional boa o suficiente, de não ser uma professora boa o suficiente para vocês. Então, quando eu penso que eu não dei uma aula muito boa, surge esse sentimento relacionado ao medo de sujar a minha identidade de boa professora, ao medo de perder a minha identidade de boa professora. Eu queria que vocês fossem pensando na identidade de vocês como estudantes de enfermagem e futuras enfermeiras, né? A nossa expressão de vergonha é se cobrir, né? A gente fica com a bochecha vermelha, a gente se cobre, se esconde, ou se afasta das pessoas. Quando você faz uma coisa e se sente vergonha, você sai do meio das pessoas, né? Existem outras reações também, ficar discreto, né? Tentar se diminuir no meio dos outros, né? São marcas de vergonha. E a culpa e a vergonha e o constrangimento, né? São sentimentos que parecem semelhantes, mas eles têm definições diferentes. O constrangimento é uma reação mais breve, que é relativamente indolor, né? Quando a gente toma consciência de quebrar uma norma social, ou, por exemplo, quando a gente fala errado e percebe que falou errado, né? Ou quando você precisa, ele dá um exemplo, quando você precisa se vestir na frente de outra pessoa, vou dar um exemplo, quando você percebe que o zíper tá aberto, ou então quando você percebe que o dente tá sujo, né? Você sente um constrangimento assim, mas é uma coisa que passa. Depois que passa, você dá até risada da situação, né? É uma coisa que você fala, nossa, o que que eu fiz? Dá aquele constrangimento, mas passa. Não é nada que te machuca de verdade. Não é nada assim que dói realmente, né? Tudo bem, dá vergonha, mas assim, quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, né? Então, Todo tudo dia é bem. uma vergonha diferente, professora. Exatamente. Exatamente. Só que a vergonha, é, ela, elas são, a vergonha e a culpa, elas são mais duradouras do que o constrangimento, né? E tem uma autora que ela estudou a vergonha e ela definiu a vergonha assim: a vergonha é sobre si. Nós dizemos, eu estou envergonhado de mim mesmo. Eu estou culpado por alguma coisa. A culpa é algo que está fora, no mundo real. Alguma coisa que você fez ou que você não deveria ter dito, por exemplo. A vergonha é sobre você. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu sinto culpa de alguma coisa que eu fiz ou de alguma coisa que eu disse. Por exemplo, eu me sinto culpada por ter magoado uma pessoa, né? É uma coisa que eu fiz. Mas a vergonha é sobre alguma coisa que eu sou. Vocês entendem a diferença? Aham. Eu fico rindo assim, porque você falando da vergonha, eu fico lembrando as vergonhas que eu já passei na vida, assim. Aí eu fico rindo, meu Deus do céu, cada vergonha, misericórdia. Você quer contar alguma história? Cara, eu acho que a pior De que foi. preferência que tenha relação com a sua prática como estagiária de enfermagem, né? Mas Ah, se quiser. então não. Então, não? Não, essa foi super. Eu coloquei, eu fui tirar meu aparelho móvel, Hum. aí eu achei que eu tava em casa, né? Tirei assim no meio do restaurante, assim, eu falei, meu aparelho, e coloquei em cima do papel, assim, minha mãe olhou assim pra mim. Aí uma moça olhou, eu falei, meu Deus do céu. Ah, professora, lembrei!
uma vergonha que eu passei na prática, que eu caí no Hum, outro, que a gente foi fazer. Lembra, Mayara? Professora, eu juro pra você, eu fiquei tão roxa que eu fiquei até verde. Eu juro pra você. A minha mas o que que bunda ficou toda aconteceu? verde. Foi assim, ó, a gente foi fazer a prática no. Calma, professora. Eu esqueci. Qual que era o bairro mesmo? Era. Qual que era o bairro, Mayara? Era ali perto da Manda. Carrapicho. Carrapicho? Isso. É, não era? Ah, foi carrapicho, dessa que você caiu. Aí, professora, a Univag levou a gente de ônibus. Aí, eu fui descer do ônibus, aí eu vi que o motorista não falava a nossa língua, né? Sei lá, eu fiquei olhando pro motorista. Aí eu fui descer a escada, olhei pro motorista, professora, mas eu caí, pulando todos os degraus, caí lá no chão, assim. Aí eu levantei assim, rapidão, assim, tá andando, mancando a prática inteira. Aí eu só viu algumas pessoas, né? Não a sala inteira, porque eu levantei muito rápido. Aham. Nossa, professora, eu fiquei roxa demais. O motorista riu tanto da minha cara. Na hora que eu subi o ônibus de novo, ele, nossa, você tá bem mocinha. Aí eu falei, gente. Aí eu achei que ele falava outra língua, mas não. Ele fala português mesmo, que ele fala meio enrolado. Entendi. Professora. Esse exemplo que você trouxe é de constrangimento, né? Foi um Nossa, que constrangimento, vergonha. você riu, né? Mas foi uma coisa que você fez, você tropeçou, sei lá, e caiu, né? Eu Não é falei, uma não, coisa que você é. professora, não tem explicação como que eu caí. Meu Deus do céu. E tinha um monte de gente de outra sala, biomedicina, que não sei o quê. Falei, meu Deus do céu. Eu fiquei quietinha na prática, não perguntei nada. Camila nem existia. Professora, Ah, a culpa tá. ela é uma coisa que eu fiz. A vergonha é o quê? Que Isso. É uma coisa que você é. Geralmente a vergonha está relacionada. Eu vou falar mais disso, vai ficar mais claro, mas geralmente está relacionada com aquilo que você acredita que você é. A Silvana tá falando aqui no chat assim: ontem eu cheguei do trabalho com essa culpa, vergonha de algo que para mim foi traumatizante, mas para as pessoas que estão de fora é normal. Eu acordo de manhã pensando em ser uma pessoa melhor, aí no final do dia foi um fracasso. Não que eu não seja uma pessoa melhor, mas eu quero ser mais evoluída. Vocês percebem a diferença? O relato da Camila, ele tem a ver com uma coisa que ela fez e que causou constrangimento, as pessoas riram, ela tá rindo disso agora, apesar dela lembrar com vergonha, mas ela acha uma situação engraçada, né? O relato da Silvana tem a ver com um sentimento mais profundo. Olha como ela fala. Não que eu não seja uma pessoa melhor, mas eu quero ser mais evoluída. Então tem a ver com a Silvana ser ou não mais evoluída. Tem a ver com ela ser ou não uma pessoa melhor. Então, isso, a vergonha tem mais a ver com o que a Silvana trouxe, né? É, e eu vou chegar lá, como que a gente pode olhar para isso de uma forma mais acolhedora com a gente mesmo, né? É... Ai, meu computador. Pronto. É... A culpa, como eu falei, está relacionada a uma transgressão de normas ou de regras, né? E a vergonha já é desencadeada pela falta de um valor considerado pelo indivíduo como central no seu conceito de eu. Então, no exemplo da Silvana, por exemplo, ela falou assim: é, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais evoluída. Isso parece ser um valor importante para ela, evoluir enquanto pessoa. E aí ela sente vergonha quando ela percebe que falta isso nela, quando ela acha que falta isso nela. Aí ela se sente envergonhada. A culpa, por outro lado, ela tá fora porque ela tá nas normas, nas regras. Por exemplo, se você é, se você me entregar um trabalho que é plágio, um trabalho que você copiou de outra pessoa, você está transgredindo uma regra, né? Isso pode até gerar vergonha também, mas um outro sentimento que aparece é a culpa, né? A culpa mostra pouco, tem pouco significado na nossa formação de identidade, porque ela está fora, nas normas. Já a vergonha, tem a ver com as nossas próprias normas, com os nossos valores, com o que a gente acha que é importante para a gente.
É uma reação emocional que tem a ver com não viver uma imagem que você tem para você mesmo. Então, eu deveria ser a melhor professora do Brasil. Eu deveria ser aquela professora que os alunos falam: nossa, a aula dela é incrível, nossa, eu aprendo tanto, nossa, eu amo a aula dessa professora, todo mundo só tira 10, todo mundo entende tudo, todo mundo gosta da aula. As pessoas usam como inspiração, falam: nossa, quero ser igual essa professora. É isso que eu acho. Estou exagerando no exemplo, tá, gente? Mas vamos dizer que é isso que eu penso. Hã? Tá, não, hein? Suas aulas são maravilhosas mesmo. Obrigada, mas eu estou exagerando no sentido de eu achar isso a coisa mais importante que tem. Mas muito obrigada. Eu fico feliz e eu sei que vocês gostam das minhas aulas em algumas coisas e em outras nem tanto, mas tudo bem, eu não preciso ser perfeita. Eu faço terapia, gente. Então não preciso ser perfeita. Mas vamos supor, vamos procurar então. Então a minha vergonha que eu dei como exemplo de não ser uma boa professora para vocês, ela tem a ver com esse conceito que eu tenho, de que eu tenho que ser a melhor professora, certo? E aí eu não correspondo, realmente eu não correspondo, porque não tem como eu ser a melhor do mundo, né? Eu posso ser uma boa professora, posso ser uma professora competente, eu posso receber elogios da Mayara quando ela diz: professora, sua aula é ótima. Posso, mas deve ter alguém que não gosta da minha aula, tanto que não é todo mundo que assiste a aula online, por exemplo, né? Tanto que presencialmente tem gente que não presta tanta atenção. E tudo bem, isso não é sobre mim, né? Não, isso é sobre como a pessoa estuda, às vezes. E ninguém é Pronto. obrigado a gostar da gente, todo mundo gostar da gente, é impossível, né? Mas A só um res- pouquinho, só para eu concluir a ideia. Uhum. Essa reação emocional de vergonha tem a ver com eu não corresponder a esse conceito que eu acho que eu deveria corresponder. Fala, Camila. A respeito disso, você fala, eu tiro como exemplo assim, na aula do professor do Gabriel, saúde mental. No começo eu não gostava. Hum, Nossa senhora, porque, tipo assim, falava de ler, e aí eu ficava assim, nossa, bacana, assim. Não me interessava, eu não sou uma aluna que ficar saindo da sala, mas eu saía da sala dele, li assim, aí eu ia no banheiro e ficava pensando, assim, nossa, eu tenho que voltar pra aula. Professor, eu juro pra você, todo mundo na sala ficava assim, ó, meio que dormindo. A Ana Maria também dormia na aula, assim, tá, todo mundo ficava desinteressado, mas agora que é os outros assuntos, assim, tá bem mais interessado. Então, como a gente não agrada todo mundo, né? Tem aula que a gente gosta, que é do nosso interesse, e tem aula que não vai ser do nosso interesse. Não é que não seja importante, mas assim, que não chama a nossa atenção, que não agrada. e Não é que o professor. olha, vou Mas chamar as, atenção, vou chamar mas atenção as, só por uma coisa que ela falou. Você falou assim, o assunto da aula não me chamava atenção, Uhum, né? Não significa que o professor era ruim. sim. Então, eu, como professora, já que eu estou dando o meu exemplo, eu tenho que ter noção disso. Se eu for muito autoexigente, se eu achar que todo mundo tem que gostar de mim, né? A chance de eu sentir vergonha é muito maior do que se eu entender que vocês podem ou não gostar da minha aula. Se vocês não estiverem gostando, pode ser que tenha a ver com o assunto, pode ser que tenha a ver com uma questão pessoal de vocês, e não necessariamente tem a ver com a pessoa que eu sou. E ele é um Fala, professor ah, muito bom. Ele é um professor, assim, ele é como se fosse a senhora dois. Ele é bem compreensível. Ele é ah. super, um professor muito bom. Assim, mas só que no começo pelo menos eu, Camila, eu não me interessava pelo assunto, porque, assim, porque eu nunca tinha estudado, né, sobre saúde mental, assim, sabia que existia transtorno e tal. Aí eu também comecei a enxergar de outra forma, porque eu achava que quem tava no hospício, assim, realmente era muito louco, entendeu? Que era louco. Não tinha explicação Uhum, para quê. Aí depois que teve. Ainda eu falei pra ele, eu falei, nossa, professor, olha, me desculpe, pedi desculpa pra ele ainda por não ter prestado atenção na primeira aula dele, né? Porque eu acho uhum. que é bem chato, né, assim, você ser professor e você tá lá dando aula e todo mundo fica assim, né, sem querer saber do assunto. Aí agora é o contrário. Então eu acho que às vezes não influencia na pessoa, e sim na matéria ou do assunto. Porque eu, pelo menos, no meu ponto de vista, eu já tive professor lá na Univac que eu não gostava da matéria.
Não gostava, mas assim, estudava. Mas eu gostava muito da pessoa, de quem é. Uhum. Então, Sim, acho que é é o melhor separar motivo mesmo. disso. Núbia, o que que você queria falar? Não, pegando o que a Camila está falando, em relação ao professor, eu acho que ele tinha muita vergonha em expor, entendeu? Em falar e expor o conteúdo, porque também é o primeiro ano que ele está dando aula. Mas depois que ele Uhum. começou, as aulas online, ele se soltou mais. Ficou, Entendi. ficou assim, não só pelo conteúdo, mas ficou mais atrativa as aulas dele, entendeu? Aí Uhum. parece assim que ele dominou mais o conteúdo e ele teve um domínio a mais sobre os alunos. Uhum. Então, eu acho que ele O, melhorou bastante. entendi. O ponto aqui, principal, é o que eu disse, né? Se eu entendo que tudo isso que vocês estão falando me faz pensar que às vezes eu não ser a melhor professora, já que eu estou partindo desse exemplo, às vezes eu não ser a melhor professora não tem a ver com a minha pessoa, com a Jaqueline, com eu, com quem eu sou, né? Às vezes tem a ver com uma habilidade que eu não tenho, com um conteúdo que eu estou dando e que às vezes é chato para vocês. E como eu falei, com questões de vocês, às vezes, se você estiver cansado, você não vai querer prestar atenção na aula. Se você não dormiu direito à noite, vai ser difícil ficar atento durante a aula, né? Se você está com um problema, por exemplo, na sua família, um problema no trabalho, vai ser difícil prestar atenção na aula também. Então, é isso. Se eu consigo entender que essas coisas não são. Ai, gente, espera aí, só um minuto. Eu tive um problema aqui. Não é um problema grave, é que minha irmã apareceu aqui. Não sabia que ela vinha. Espera aí. Nubia, o que que você tava fazendo no cabelo? O Ah, que que você tava fazendo no cabelo? nada. É porque você tava bem assim, ó. Você pintou o cabelo, não vê? É, Não, é porque eu tava segurando assim. Não pintei, não. Tá mais loira. é. Não, Ela vai falar que agora é de você tá nascença, Mayara. Não dá corda. Não, não, senão é mentira, né? sou loira de nascença. Eu sou loira natural. Pelo menos esse é um privilégio que poucos têm. Eu Ah, tenho. Vai, ah. Eu nasci corrida. Ô, Eu tô Nubia, não ficando fica boa. gritando assim não, porque a aula Segunda-feira, vai pro YouTube, tá, fofa? não tá nem aí. Segunda-feira eu vou ficando boa, graças a Deus. Ai, gente, me desculpem pela interrupção. Eu não Não, sabia que mas ela a ia gente até vir. conversou Aí aqui, eu tá só de escutei boa. um berro lá fora. Jaqueline! Aí eu fui lá abrir para ela. Uma É... benção. Hã? Professor, mas isso aí que a senhora está falando, Sim. realmente, Tchau. eu. Núbia travou. Núbia, deixa eu te Oi. dar uma dica. Talvez seja melhor você fechar sua câmera, porque a internet não tá muito boa. E daí ela trava quando você começa a falar. Se tiver que captar Tá, só o áudio, talvez seja melhor. Fala. ok. Eu estou falando assim, pegando o que a senhora falou quando a gente não está bem, quando nós tivemos aula de bioquímica, eu participei de uma aula e eu estava muito mal. Quem estava junto Uhum, comigo, quem era mais próxima de mim, percebeu. Eu chorei a aula toda e foi assim uma aula muito importante. Tanto é uhum, que a prova bimestral despencou aquele conteúdo. E simplesmente, uhum, a prova bimestral, o que que aconteceu comigo? Eu zerei a prova. Eu zerei, uhum, definitivamente eu zerei a prova, entendeu? Tanto é que quando a professora foi corrigir minha prova, ela me chamou particular e falou: o que que aconteceu? Eu falei, professora, eu não estava bem, eu estava, só a minha presença estava na sala, o meu pensamento não estava aqui. Infelizmente, eu zerei uma prova devido a eu não estar bem, entendeu? uhum, Eu fiz a PF, sim, daquela matéria, porque eu zerei uma prova bimestral. Ah, porque se não aham, sabia o conteúdo, eu só estava na sala.
entendeu? Eu estava passando por problema pessoal e eu só estava na sala. Então, Sim, isso que a senhora expôs reflete, sim, reflete muito, entendeu? sim, Na vida da gente que estuda, que necessita de compreensão, que necessita ter um conhecimento, entendeu? Reflete muito. Igual, depois que teve essas aulas online, várias vezes eu cheguei do plantão, eu dormi com o celular, segurando o celular. uhum, Teve aula da senhora que eu dormi segurando o celular, já teve aula de outros professores que eu dormi. isso. Então, aí, o que que isso me mostra mais uma vez, né? É uma questão sua e não uma questão de quem eu sou, né? Não é porque eu não sou, né, não é só, esse não é o motivo pelo qual eu tenho que justificar isso. Não preciso achar que é só por uma característica minha que você não tá na aula, por exemplo, né? Você tem outras coisas, né? Só que, quando a gente está falando de vergonha, a dor, a dificuldade é que a própria palavra, né? Até falar de vergonha é difícil, né? A gente não fala. Eu tô falando disso com vocês hoje porque hoje a aula é sobre isso, né? Mas eu não chego nunca na sala falando assim, gente, vocês não sabem que eu tenho vergonha de tal coisa, né? E nem vocês vão falar para mim, e talvez nem vão falar entre si, né? É vergonhoso e é humilhante a gente assumir as nossas vergonhas e as humilhações que a gente passa. Não tô falando de vergonha tipo cair no ônibus, né? Eu tô falando de vergonha mesmo, né? De cair no ônibus, eu também. Uma vez eu caí dentro da sala de aula, né? Eu não dando aula, eu era aluna. Uma vez eu caí, todo mundo viu. Eu estava sentada na frente da sala e eu ainda gritei na hora que eu caí. Então todo mundo olhou mesmo, chamou muita atenção. Não é desse tipo de vergonha que eu tô falando. Eu Tô falando, consegui imaginar aqui, professora. pois é, eu tô falando daquela vergonha que faz você se questionar se você é capaz de fazer uma coisa ou não. É muito mais doloroso, né? Então, aqui fala dos médicos, mas vocês, enfermeiros em formação, né? Vocês, e eu, psicóloga, né? Eu preciso ter uma identidade profissional, né? E o que que faz parte da nossa identidade profissional, né? Vocês aprendem, e eu também aprendi, que existem coisas que são próprias da nossa prática profissional. Então, tem uma postura do enfermeiro que é esperada de vocês, tem uma forma de agir que é esperada de vocês enquanto futuros enfermeiros, né? É, e a gente, como eu já expliquei para vocês no semestre passado, na aula de introdução à psicologia, né? A nossa identidade, ela não é definida biologicamente, né? A nossa identidade é formada a partir da nossa experiência, é formada a partir do que a gente vive. Então, a minha identidade, ela tem a ver, por exemplo, tem a ver com eu ser professora, tem a ver com eu ser mulher, tem a ver com eu ser psicóloga, então tem a ver com as minhas experiências, com as coisas que eu vivencio, que me dizem quem eu sou, né? Que dizem para os outros quem eu sou e que dizem para mim também quem eu sou. Então, a identidade do profissional de enfermagem tem a ver com a experiência que vocês vivenciam na prática, né? Tanto como estudantes, quanto depois como profissionais. Uma das coisas que é ensinada para vocês, às vezes até indiretamente, é a necessidade da gente suprimir as emoções. A gente já falou disso aqui, né? Não pode demonstrar emoção para poder ser competente. Se você tiver que fazer um tratamento, se você tiver que prestar algum tipo de atendimento que pode ser doloroso ou desagradável para o paciente, se você sentir aquilo muito intensamente, você não vai conseguir fazer. Você tem que ter uma certa frieza, né? Para fazer o procedimento. Então, é, isso é ensinado, né? E quando a gente adia esse sentimento, por exemplo, não posso pensar nisso agora, eu não posso pensar que ele vai sentir dor, senão não vou ter coragem de fazer, né? Isso é uma das formas, assim, mais fáceis de produzir é, sentimentos negativos. Quando a gente pensa, a frase que ele diz é o seguinte: esse adiamento prático e temporário da emoção
é a estratégia defensiva mais perniciosa, ou seja, mais cruel, de repressão, em que as emoções difíceis são expulsas da mente consciente. Então, quando a gente passa a fazer isso, né, a gente não faz isso só nesse momento, a gente acaba que abre mão dos sentimentos de uma forma geral, né? Ela conta um relato de um médico que ele precisou fazer dissecar uma cabeça, isso lá nos anos 60, né? A cabeça de um cadáver. Hoje em dia não é assim que funciona o estudo de anatomia mais, né? Mas naquela época era isso. Então ele disse assim: o relato dele da experiência foi o seguinte: eu aprendi mais tarde que esse desligamento era essencial para se tornar um médico. Você não funcionaria se estivesse impressionado com o que estava acontecendo. Eu tive que encontrar uma maneira de me proteger contra como eu me sentia. E mais tarde eu aprendi que os melhores médicos encontravam uma posição intermediária, em que não eram dominados por seus sentimentos e nem se afastavam deles, que era a posição mais difícil de todas. E o equilíbrio preciso, nem muito desapegado e nem muito cuidadoso, era algo pouco aprendido ou ensinado, que é o que eu sempre digo para vocês, o ponto de equilíbrio entre se afastar do paciente e sentir com ele, né? Esse relato dele também é apoiado por outras pesquisas, né? Tem pesquisas mais recentes que analisaram um número grande de médicos, 7.000 médicos, e essa pesquisa apontou que os profissionais que são mais adequados na regulação das suas emoções são menos propensos à exaustão emocional e à baixa autorrealização. Vocês lembram que na aula passada a gente falou de exaustão por conta do desgaste do trabalhador de enfermagem? Tem a ver com isso também, né? O profissional que sabe regular melhor a emoção e medir nem tão distante e nem tão envolvido com o paciente, ele consegue ter uma autorrealização melhor e consegue manejar essa exaustão emocional. Porque, pensem comigo, vocês imaginem se eu fosse exatamente como eu falei para vocês no exemplo, né? Se eu ficasse me cobrando da forma como eu falei para vocês, que eu tenho que ser a melhor professora, que eu tenho que ser perfeita, que eu não posso errar em nada, que eu tenho que seguir um monte de regras para que eu seja essa pessoa que eu acho que eu tenho que ser, né? Se eu tivesse esse pensamento. Qualquer coisa que saísse fora disso que eu acredito que está certo, ia ser uma grande frustração para mim. Ia ser uma dor enorme, né? Então, e aí essa frustração gera problemas em continuar o trabalho, por exemplo. Quando a gente tem um trabalho que é muito frustrante, a gente não quer voltar para ele. A gente acorda de manhã e não tem vontade de trabalhar. A gente chega no trabalho e tem vontade de chorar, mas não tem vontade de fazer o que é preciso. Eu digo isso para vocês porque eu já tive uma experiência assim. Quando eu trabalhava lá no hospital psiquiátrico, não era por isso, não era por conta de autocobrança, mas é porque era um trabalho exaustivo por milhares de motivos que não vêm ao caso aqui. Mas eu ia trabalhar pensando em 1.000 maneiras que poderia acontecer alguma coisa no caminho entre a minha casa e o trabalho para eu não trabalhar. Por exemplo, às vezes eu torcia para ter trânsito, às vezes eu torcia para ter um acidente, daí o ônibus ter que ficar parado, às vezes sabe, assim, coisas mirabolantes. E só esses pensamentos são cansativos. Então, se a gente fica tentando controlar tudo, né, é muito difícil de fazer um bom trabalho sem afetar a nossa saúde mental. É isso. Os sentimentos de vergonha, eles podem causar um afastamento físico e emocional do paciente, né? Quando você é uma pessoa que tem vergonha no seu trabalho como profissional de saúde, né? Pode acontecer, os dados aqui dizem o seguinte, pode ser que a pessoa expresse um desprezo pelo paciente para não se aproximar emocionalmente dele,
Pode ter um desapego emocional também. Tem mais alguma característica que eu não tô achando aqui, mas às vezes aquela pessoa que tem vergonha é aquela pessoa que coloca o outro para baixo, né? Como ela tá com vergonha do que ela tá fazendo, para esconder a vergonha dela, aí ela vai e causa um constrangimento para outra pessoa, para darem atenção para o que a outra pessoa tá fazendo e não o que ela tá fazendo, né? E tudo isso é prejudicial, tanto subjetivamente, é prejudicial para você, é doloroso para você, causa prejuízo emocional para você enquanto profissional e enquanto pessoa, claro, né? E atrapalha o atendimento ao paciente, né? Então, só tem desvantagens, né? Por mais difícil que seja olhar para a vergonha. No treinamento, na formação de vocês enquanto profissionais de saúde, não tem orientações suficientes, segundo esse estudo, né? Não estou dizendo que no Univag não tem, eu não sei, a gente teria que medir para saber se tem, né? Mas a gente tem alguns momentos em que isso é trabalhado, como nessa aula, por exemplo, né? Agora, eu não sei dizer se isso é suficiente para ajudar vocês a desenvolverem maneiras de lidar com as crises que vão surgir na prática de vocês, né? Isso pode ser trabalhado também na própria prática. O professor que dá a prática pode ajudar vocês a lidar com isso. Então, eu não sei exatamente como é que isso é feito, mas, em geral, nas universidades, de uma forma geral, não tem uma orientação suficiente para isso. Mas, apesar de ter uma atenção pequena a esse assunto, existe um número grande de narrativas pessoais, né, de profissionais da saúde que falam do papel das emoções deles e da experiência, dentro da experiência deles como médicos, por exemplo. Tem uma psicóloga que é citada aqui, é a Elton, Caroline Elton. Ela fala das dificuldades emocionais que são vivenciadas pelos estudantes. Ela desafia, né, a ideia de que o profissional de saúde, o futuro médico ou futuro enfermeiro, não vivencia sentimentos, né? Vivencia. Vocês são o quê, né? De carne e osso, então vivencia. E aí, com isso, com esse mito de que não tem sentimento, isso gera nos estudantes uma falta de conversa sobre. Então, se você sente algum desconforto, se você tem medo de alguma coisa, se você tem dúvida sobre alguma coisa, não tem clima para fazer a pergunta, né? Não tem abertura dentro do grupo, não é nem por parte do professor só, mas os colegas não dão abertura uns para os outros para que eles se sintam à vontade para fazer perguntas. Não precisa me responder agora, mas em algum momento vocês já se sentiram constrangidos ou já tiveram vergonha de perguntar alguma coisa em alguma aula ou em algum estágio, em alguma prática? Eu apostaria que sim, porque eu já senti isso também quando eu era estudante. Sim. É comum, né? Às vezes, tipo assim, da pessoa sabe, porque existe, né, pessoas que, assim, eu sei, vamos supor, eu sei, a senhora não sabe, aí a senhora faz uma pergunta que pra mim pode ser uma pergunta boba e pra você não, porque você quer saber. Às vezes a gente deixa de perguntar, vai lá, pesquisa, mas ainda fica com dúvida. Exatamente. E como que vocês podem contribuir? A Gabi também falou que sente muito isso. Como que vocês podem minimizar isso dentro do grupo? Uma parte disso é o professor que faz, né? Uma parte disso eu posso dizer para vocês, gente, não tem pergunta errada, não tem pergunta boba. O que vocês quiserem saber é relevante. Pode trazer a pergunta. O máximo que vai acontecer é eu não saber responder a pergunta. Mas aí eu vou procurar e eu vou tentar explicar para vocês o que eu não souber, né? Porque, afinal de contas, eu já aprendi a reconhecer que eu não sei tudo, né? Então, tem isso. Mas e vocês, enquanto grupo? Às vezes o professor nem sabe qual é o conflito do grupo. Eu não sei. Quem aí da turma, não só vocês, claro, né? Porque aqui a gente tem
7 pessoas, mais a turma, juntando as duas turmas, dá mais de 20 alunos, né? Eu não sei quem da turma que acha que sabe mais do que os outros e vai ficar, nossa, que saco essa pessoa fazendo essa pergunta. Eu não sei quem da turma que pensa isso. Eu também não sei quem da turma pensa, nossa, eu sou muito burra para estar perguntando isso. Eu não sei. Então, e vocês talvez saibam, pelas relações de vocês serem mais próximas. Então, quando um Turma, colega. Só para eu concluir, quando um colega faz uma pergunta, faz um comentário, demonstra que ele não sabe alguma coisa, também é tarefa de vocês agir com naturalidade diante disso. Ou se, por exemplo, se a Camila não sabe uma coisa e ela vai fazer uma pergunta. Não é legal a Núbia, que também não sabe, agir como se ela soubesse, né? Ela pode falar, nossa, Camila, verdade, também não sei, Nossa, né? isso E, na sala tem muito. e tratar com naturalidade o não saber. Vocês não sabem mesmo, vocês estão aqui para aprender. É isso. Eu ficaria surpresa se vocês estivessem aqui sabendo de tudo, né? Núbia, o que você ia falar? não, professora, que isso aí é verdade. A gente que vive assim em grupo, a gente sabe. As pessoas que acham que sabe tudo, entendeu? As que batem no Uhum, peito, criticando os colegas porque pergunta. Aí quando uhum, chega na prova do vamos ver, você vê a pessoa colando que sabe tudo, entendeu? Então tem, aham. né? Sim, é contraditório, né? Esse silêncio, essa falta de espaço para falar, né? Isso gera insegurança, né? Gera insegurança para vocês enquanto estudantes e gera insegurança também como profissional depois. Então, essa não tem espaço para reconhecer os sentimentos humanos nos profissionais de saúde, e isso tem especificidade de cada área, né? Por exemplo, vocês não podem se impressionar com uma história de morte, por exemplo, porque vocês não podem, não têm esse direito a esse sentimento, porque vocês são da enfermagem. Eu, como psicóloga, é, eu não posso ter um momento de mau humor, por exemplo. Eu não posso, eu vou usar uma palavra chula para falar, eu não posso ter um surto, né? Eu não posso, vou usar essa piada com vocês também. Eu não posso é, demonstrar raiva, eu não posso gritar com ninguém, eu não posso, porque eu sou psicóloga, eu tenho que ser equilibrada, né? Eu tenho que saber manejar os meus sentimentos. Então, se eu fizer isso, né, eu não posso fazer isso. Então, essa falta de espaço para demonstrar os nossos desejos, os nossos sentimentos, eu tô surpresa com a minha capacidade de fazer uma piada falando muito sério, né? Porque eu coloquei uma tiara de surtada e não dei risada, inclusive. É, essa falta Professora, de... é, Ah, a respeito disso também, a gente, tipo assim, eu pelo menos, assim, a Nubia já vai saber quem é, que a gente tinha uma professora que às vezes a gente ia perguntar, ela mesma fazia, tipo assim, ai, nossa, sabe? É uhum, como se fosse entediante aquela pergunta, porque ela sabia ou não. aham, Acon- Já aconteceu isso várias vezes, ou a gente pergunta, a gente não querer perguntar pelo medo da testada que a gente ia levar. Que a gente às vezes uhum. prefere ficar de boca calada do que passar, né, vergonha na frente dos outros. Sim, eu entendo. O Antônio tá falando, tem professoras que não têm paciência para responder. Eu vou fazer uma ressalva aqui sobre mim Sim. mesma. Às vezes eu também não tenho paciência para responder quando acontece da seguinte forma: eu acabei de explicar, você estava conversando, aí a hora que eu fecho a minha boca e falo, professor, o que que é para fazer? Aí eu não tenho paciência também. Mas eu explico, mesmo sem paciência. Aí sim. Mas quando é uma coisa, uma questão de que você não entendeu, não me importa. Eu vou explicar 15 vezes se for necessário para entender. Porque a Aham. questão é a seguinte: não existe aprendizagem. Eu não posso falar que eu estou ensinando se vocês não estiverem aprendendo. Se vocês não estiverem aprendendo, Uhum. eu só estou falando aleatoriamente aqui. Eu não estou ensinando ninguém, né? Então, se for necessário eu repetir muitas vezes para que vocês aprendam, aí isso é ensino, né? A partir do momento que vocês aprendem. Não existe ensino sem aprendizagem. O Sim, Antônio falou, verdade. ainda mais nesse período
EAD tem muito mais dúvida. Sim, eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz antes na minha vida. Eu não dou meu telefone para aluno. Você pode ver que eu não tô em grupo de sala nenhuma. Eu não dou meu telefone para aluno, é uma coisa que eu acho que eu tenho que manter meu espaço. E tem pessoas que não sabem respeitar esse espaço e mandam mensagem na Nossa, hora tem gente que inadequada. Enfim, é uma outra questão. Mas nesse período, quem pediu meu telefone eu dei, quem me mandou mensagem eu respondi, manda áudio de 3 minutos eu tô lá escutando, entendeu? Então a gente abre exceções, principalmente por conta desse momento, mas essa falta de possibilidade de expressar nosso sentimento, tanto durante a formação quanto como profissionais, os estudos mostram que eles geram um afastamento prematuro da profissão. Então, você fica angustiado com a situação e acaba se afastando da profissão jovem, né? Não por aposentadoria ou não por ter vivenciado a profissão e ter entendido que não é aquilo que você quer, mas assim, logo no início da carreira você não quer mais, né? A gente sabe, ela cita aqui, por exemplo, o adoecimento, depressão. A gente sabe que existe um nível de suicídio alto, de tentativas de suicídio e de suicídio consumado entre os profissionais da saúde. Então, isso também pode ser consequência dessa falta de espaço para expressar os sentimentos, né? E a emoção da vergonha, ela é pouco discutida, né? E bastante temida, né? Um erro clínico, por exemplo, se você cometer um erro num procedimento, ele acontece, vem um medo de ser exposto, por exemplo, né? De isso levar ao questionamento de toda a sua prática, né? Que você é incompetente, então, se você cometeu esse erro. Você não é enfermeira de verdade se você cometeu esse erro, né? Eu não tô falando aqui, gente, que tudo bem errar à vontade, né? Vocês têm uma responsabilidade enquanto profissionais, tem, né? Mas a responsabilidade de vocês está em reproduzir os procedimentos da forma como eles estão estabelecidos com base nas evidências. Ela é uma responsabilidade de seguir todos os parâmetros de segurança, de biossegurança para vocês e segurança do paciente, né? Tá em seguir algumas regras, em aprender, em ter domínio do que vocês estão fazendo. Mas mesmo tendo domínio de tudo, em algum momento a gente vai errar, e tudo bem errar. Às vezes dói, dá vergonha, mas tudo bem errar. Mas eu, como a minha mãe fala, né? Mas às vezes persistir no erro é burrice, né, professor? Puxando aquele gancho lá que você falou, assim, que muitas vezes a pessoa não quer mais a profissão, assim, e às vezes a pessoa aparenta, né? Porque, assim, não é desrespeitar ninguém, mas eu acho que tem um professor que eu acho que eu não sei nem por que ele é professor. Pelo jeito, às vezes, ter um ar de achar que é superior, apesar, assim, que, né, ele tá um nível elevado do que nós alunos. Mas, assim, não é baixar a guarda, né? Tipo, porque como ele tá ali para nos ensinar e a gente tá ali para aprender. Não ficar naquele Uhum. ar de superioridade, porque a gente tem professor assim que às vezes a gente não, a gente pergunta outra vez, ele tem aquele ar de superioridade, ele fala assim, vai pesquisar. A gente já teve uma professora no primeiro semestre, primeiro Uhum. semestre, acho que era no primeiro semestre, que teve troca de professor. Uma vez eu fui perguntar um negócio pra ela, ela falou assim, se você quiser saber, você vai lá na biblioteca e pega um livro. Nunca mais eu Eu já perguntei nada na aula tive, dela. eu já tive professores assim também. Eu já tive uma professora específica que, assim, eu tive duas que eu consigo lembrar. Eu tinha uma que a única hora que eu abria minha boca na aula dela era para responder presente, quando ela chamava meu nome durante a chamada, porque eu não tinha Sim. coragem de abrir a boca e falar nada na aula dela. Uhum. Eu tive outra professora que os comentários dela eram assim, era humilhante para qualquer pessoa. Se você fizesse um Sim. comentário na aula, uma pergunta, qualquer coisa do tipo, ela faltava chamar abertamente a pessoa de burra, de ignorante. É assim, totalmente antiético. Não é disso que eu tô falando. Não, eu não quero Uhum. pensar que a gente tem esse tipo de professor Não, no, sim, no com nosso certeza. curso. Esse caso é extremo, né? É o Uhum. extremo da falta de habilidade, vamos dizer assim, né? Sim, E porque, assim, rapidão, assim, professora, eu acho assim, hum, existem profissionais, né,
que faz aquilo pelo amor e existe pessoas que faz só pelo dinheiro. Ah, se eu fazer aquela tal profissão, eu vou ganhar muito bem. E às vezes, assim, uma coisa assim que meu ensino médio marcou muito, que às vezes tinha professor que tratava a nossa sala misericórdia, só falta engolir os Uhum. alunos de tanta ignorância. E tinha outra sala que tratava o amor conforme a sala seria, se era quieta, se era uma aula Uhum. colaborativa, assim. Mas o que acontece às vezes na faculdade, que, tipo assim, eu achava que era só nossa sala. Não, não era nossa sala. Eu já tinha ouvido comentários Uhum. de outros, não é de uma, duas, era de várias pessoas que aquela pessoa era daquele jeito. Aí eu fico perguntando, Aham. para que essa pessoa dá aula sendo que ela é daquela forma? Não tem lógica. Uma reação que é relatada aqui, que era isso que eu ia falar agora, é que às vezes uma forma de lidar com a vergonha é hostilizar o outro. Então, será que essa professora também não tá com vergonha? Será que isso não diz Sério? dela, né? Então, pode ser isso também. Mas ela sente um É, prazer de ser ignorante, assim, sei lá. eu não tô dizendo em todos os casos, e muito menos que vocês precisam aceitar esse Não, tipo de sim, coisa, né? aham. Mas às vezes de uma falha dela mesmo, né? Ela para não demonstrar a falha dela, né? Uhum. Aí ela fala para você, vai pesquisar, vai estudar, entende? Eu, hein? Uhum, Alguma sim. coisa assim. Então, quando a gente. Uma das formas de lidar com isso é a gente conseguir reconhecer essa vergonha e aceitar ela. É difícil, é difícil, mas é muito mais custoso lutar contra a vergonha, né? A gente precisa olhar para esse sentimento com, com uma certa receptividade, sabe? Por exemplo, não, eu gosto de comparar a aceitação de sentimentos difíceis. Sabe, eu acho que vocês já devem ter assistido Harry Potter. No primeiro filme, é no primeiro filme? Eu acho que é no primeiro filme. Tem uma cena que eles encontram uma planta que é o visgo do diabo. E aí, essa planta prende eles. A planta, quanto mais eles se debatem, mais a planta segura, né? E eles ficam presos lá. Aí a Hermione fala assim: é só você relaxar que vai soltar. E aí ela fala isso e desce e cai no chão, né? Se solta da planta. Aí o Harry fala: meu Deus, então. Aí tá, ele faz também. E o Rony fica se debatendo o tempo inteiro e ele não consegue sair. Ele só sai porque os amigos dele tiram ele de lá. Então, essas emoções negativas, é claro que é uma comparação lúdica, né? Mas essas emoções negativas, elas funcionam da mesma forma. Quanto mais a gente tenta lutar com elas, né? Se soltar delas à força, né? Se livrar da vergonha, por exemplo, mais custoso, mais difícil é. E quando você consegue simplesmente relaxar e aceitar e falar, tô com vergonha, isso fiz uma coisa aqui que foi um erro, né? É, talvez a minha prática seja questionável. É mais fácil o caminho para chegar à conclusão de que não é sobre você, a pessoa, que é sobre uma coisa que você fez, né? E a Camila falou assim: persistir no erro é burrice. Um ponto a respeito disso. Quando a gente não olha para os nossos erros, por vergonha, por exemplo, né? Uma das consequências da vergonha é tentar esconder os nossos erros. Quando a gente não olha para eles, a gente não aprende com eles. E aí pode até parecer que a gente é inteligente porque não erra, mas a gente não está aprendendo com os nossos erros. E a chance de errar continua existindo, né? Existem muitas causas possíveis para a vergonha no âmbito da saúde, né? Dos profissionais de saúde. Por exemplo, tem uma regulamentação da profissão, né? Tem o Corém, por exemplo, para vocês, e tem o CRP para mim, que se eu fizer alguma coisa que está fora do meu código de ética, eu poderia perder o meu registro. E vocês também vão estar submetidos à mesma lógica depois. Enquanto estagiários, vocês também têm um controle, uma regulamentação, que é
a nota, a reprovação, a avaliação que vocês vão ter da prática, né? E tudo isso causa medo de errar, né? Quando a gente tem um psicólogo, que é o Erik Erikson, ele diz que quando a gente tem um ambiente muito controlado, excessivamente controlado, a gente não tem oportunidade suficiente para se afirmar, para se desenvolver sozinho, para desenvolver autonomia, né? E nesses lugares, né, nesse tipo de ambiente, é mais fácil que a gente sinta vergonha e que a gente duvide das nossas habilidades. Quando, por exemplo, ele fala de crianças aqui, né? Quando uma criança é criada num regime muito controlador, né? Os pais não deixam a criança fazer nada sozinha. Não é controlador só no sentido de autoritarismo, dos pais dizerem você não pode fazer isso ou você pode fazer aquilo, mas o ambiente não tem possibilidade da criança variar. Ela já é tudo muito previsível para ela e é tudo dentro daquelas regras, né? Não sai das regras. A chance da criança desenvolver uma insegurança, né, uma dificuldade para se afirmar enquanto sujeito, para se reconhecer enquanto uma pessoa com valores, uma pessoa que merece respeito e reconhecimento, é muito difícil, né? Existem dados que dizem dos profissionais de saúde do Reino Unido, dos médicos do Reino Unido, que eles falam que a maior parte das ocorrências de retirar o registro de um médico lá, por exemplo, elas não estão relacionadas a erros, elas estão relacionadas a fraude nos registros. Então, o que tira o registro do médico lá no Reino Unido não é o erro, mas é tentar acobertar o erro. Vocês percebem? Porque a fraude no registro é isso, né? Por exemplo, você cometeu um erro num procedimento com o paciente. Aí, ao invés de relatar exatamente o que aconteceu errado, você vai lá e relata outra coisa, né? No prontuário, para não ser pega no seu erro. Então, a maior parte da retirada de registro tem a ver com isso, não com o erro. A vergonha... Deixa eu ver aqui o que a Gabi tá falando. Pode contar. Então, eu estava numa prática com a professora Larissa. Uhum. E todo mundo conhece Larissa, né, gente? Como que ela é, principalmente em prática. Aí... Eu não conheço como é que ela é. Conhece sim, gente. Todo mundo conhece. Tá. Aí, antes eu tava fazendo o procedimento... Era vacinação? Administração de medicamento. E antes dela chegar, eu já tinha feito algumas, conversado com o paciente e tudo mais. E aí, em uma, ela pegou e entrou junto comigo para ver como que era. E nisso, eu não conseguia falar com o paciente. Eu não conseguia nem, dar bom dia, nem conversar, nem nada. Só que eu comecei a conversar com ela. Aí eu, professora, eu não consigo. E a gente começou, parecendo aquelas picuinhas, conversa, discussãozinha. Aí eu fiquei, professora, eu não consigo, professora, eu não consigo. Ela, cara, olha aí, você já fez isso antes só porque eu tô aqui, você não tá conseguindo. E a gente ficou meio que nessa discussãozinha com o paciente dentro da sala. Aí depois que eu fui pensar, gente, eu não tava conseguindo conversar com o paciente, dar bom dia, e começou essa, conversação com a professora, que, querendo ou não, é, uma imagem pior, vamos dizer assim, em relação de eu ter ido falar diretamente com o paciente, em vez de eu ficar assim com ela, entendeu? Mais ou menos. Você acha que... Eu não entendi... O que você acha? Você falou assim, ao invés de eu ter ido só falar direto com o paciente, o que você acha que poderia ter acontecido diferente nessa situação? É que ficou aquele, o paciente lá sentado esperando, e eu e ela não discutindo, mas tendo uma leve discussão, porque ela mandava falar com o paciente e eu não, dizia que eu não conseguia, e eu não conseguia.
Aí depois que eu pensei, querendo ou não, isso foi uma imagem, tipo, mais ruim. Sendo que eu E o tava paciente? pro paciente, tipo, ele vendo Entendi. aquilo. Sendo que eu Aham, poderia ter ido direto falar com ele e não fui. aham. É Entendi, isso. entendi. Realmente, nessa hora que dá esse medo, né? Acho que você pode pensar por que que você se sentiu assim, né? Que sentimentos a Larissa desperta em você, né? Para você ficar com medo de falar, ou sei lá, não conseguir falar com o paciente. Não sei se foi por medo ou por outro motivo, sendo que você já tinha feito o procedimento antes, né? Então, isso não era sobre o paciente, era sobre sua relação com ela, provavelmente, né? Então, eu sei que eu falei assim, eu não sei como é que ela é, fala aí, né? Mas eu sei que a Larissa é super exigente, né? Eu não sei como é que ela é como professora, porque eu não sou aluna dela, mas eu sei que ela é bem exigente com vocês. E eu admiro isso nela, né? Mas eu sei que isso causa um certo terror em vocês, como o Antônio tá falando aqui, né? Então, eu vou eu vou falar disso mais pra frente. Não vou, né? Porque a aula tá acabando, mas uma forma de tentar pensar nisso, de tentar superar isso, é conversar. A Larissa causa terror em vocês? Então conversa com a Larissa, pergunta pra ela, professora, do que você tem medo de ser enfermeira? Do que você tem vergonha? O que é a coisa mais difícil pra você sendo enfermeira? O que você tem. Se alguém falasse para você, você vai ter que fazer tal coisa, e você ia tremer na base, o que é essa coisa, né? E pode perguntar para ela agora que ela é profissional, que ela tem experiência e ela tem segurança, porque ela já tem experiência. E quando você era estudante, o que você sentia nesse tipo de situação, né? Essa conversa, não só com ela, claro, né? Eu tô falando dela porque você falou dela, mas com qualquer professor que você se sinta à vontade para fazer essas perguntas, né? Isso ajuda a desmistificar também essa ideia de que o professor tá tão acima de você. Porque eu também tenho medo de errar, eu não tenho medo de errar na mesma coisa que vocês, porque eu não faço a mesma coisa que vocês. Eu não sei fazer as coisas que vocês estão aprendendo a fazer, né? Tanto que às vezes eu vou falar de alguma coisa aqui, aí eu fico com vergonha, porque eu não sei qual que é o procedimento. Eu não sei como é que passa uma sonda, eu não sei como que dá uma injeção. Eu não sei por que tem medicação que é dada na veia e tem medicação que é dada intramuscular. Eu não sei. Mas vocês estão aprendendo isso. Então, as minhas vergonhas não têm a ver com isso especificamente. Tem a ver com a minha prática como psicóloga, que é outra prática. Hein, Pode falar, professor, Núbia. mas nesse caso, entra o não saber falar da colega, entendeu? Por Uhum, vergonha, entendeu? Por alguma situação que estava acontecendo na sala. E outra, uhum, a professora entrar, ela poderia ter tido um outro tipo de atitude, como em relação ao paciente, porque não estava só a aluna, o aham, paciente estava ali. E o objetivo principal é o paciente. Se a colega já está insegura, a professora entra e cobra a colega na frente do paciente, a colega vai ficar mais constrangida, o paciente não vai ter segurança nela, vai sair falando para todo uhum, paciente, olha, aquela menina ali, ela não sabe nada, entendeu? Então, uhum. no meu pensar, a atitude dela seria, a hora que a colega expôs, eu não estou conseguindo falar, professora. A professora ter tomado iniciativa, ter dado bom dia para o paciente, ter entendido o caso do paciente, entendeu? Com isso, a colega ia ficar mais tranquila e vier Uhum, confortar o paciente. Não deixar a colega mais constrangida e o paciente mais constrangido devido ao poder que ela tem de ser professora. Entendeu? uhum, Não é só na área acadêmica que a gente vê. A gente vê esses tipos de atitudes também entre colegas de profissão. Entendeu? Que por eu saber ou você estar com algum problema, ele querer sobressair por cima de você e deixar você constrangido. Entendeu? Eu acho que tem uma questão específica da formação de vocês, que é o seguinte: o foco é o paciente, sempre, mas o foco do professor é o aluno. Então,
Pode não ter sido a melhor forma, pode não ter sido a forma como talvez funcionaria melhor para a Gabi, talvez tudo bem, pode ser, tudo isso, né? Mas ela tá ali não só como enfermeira, ela tá lá como professora de enfermagem. Então, ela precisa fazer, esse procedimento precisa acontecer e precisa ser o aluno, né? Eu não tô dizendo que é como eu falei, vou falar de novo, não tô dizendo que essa tenha sido a melhor forma e nem que tenha funcionado. Teve consequências para a Gabi, teve consequências para o paciente, talvez teve consequências até para ela, né? Mas a questão aqui é que talvez o foco dela estava mais voltado para o estudante, para o aluno fazer o procedimento, né? Então, sem esquecer que ela também tem as inseguranças dela, não ela, a Larissa especificamente, mas o professor do outro lado, eu estou colocando para vocês as minhas vulnerabilidades aqui. A gente também tem dificuldades, inseguranças, e se eu tivesse no lugar dela, talvez eu não dou estágio, gente, nem na psicologia eu não dou estágio nesse momento. Se eu tivesse no lugar dela, eu ia ficar super insegura de vocês cometerem um erro, de vocês não fazerem, de chegar depois vocês não saberem fazer aquela prática. Porque eu tô me cobrando de ser uma boa professora, que os meus alunos vão ser bons profissionais depois. E isso pode gerar desconfortos, eu posso exagerar na mão, né? Porque é uma questão minha também, né? Essa autocobrança é uma questão minha também, né? Então, eu não vou finalizar o texto hoje, eu acho que eu tô quase na metade ainda. Não, tem. Por que tem tantas páginas aqui? Eu acho que é referência que tem muitos, mas não falta muita coisa, não, sobre a vergonha. Vocês estão com pressa? Se a gente ficar mais uns 5 minutinhos, dá? Ou não? O que vocês acham? Por mim, tranquilo. Tá, então eu só vou finalizar para a gente poder não deixar isso para trás, né? Então, eu vou contar para vocês uma experiência minha de vergonha. Quando eu atendia lá em Londrina, eu atendia na clínica, eu marquei um atendimento com uma pessoa uma vez, era uma cliente nova, que eu nunca tinha atendido, e eu marquei o horário dela, combinei com ela, e eu esqueci. Eu esqueci, simplesmente. E ela foi para a clínica, ela ficou me esperando, ela me ligou, ela me mandou mensagem, e eu tava dormindo, e eu não vi. Eu não fui atender. Eu A paciente? deixei a paciente lá sozinha. Eu esqueci do atendimento dela. E aí, eu me senti muito mal com isso. Porque eu senti que eu era a pior psicóloga do mundo, né? Como que eu esqueci? Se eu tivesse no estágio e eu fizesse isso, eu ia reprovar do estágio, certeza, né? Como que agora que eu sou profissional, eu cometo um erro desses, né? Então, eu fiquei envergonhada. Eu não tinha coragem de falar isso para as minhas colegas psicólogas, falar, gente, eu esqueci uma paciente que eu marquei. Eu não queria que a outra psicóloga que trabalhava no mesmo consultório que eu soubesse que isso tinha acontecido. Eu fiquei com vergonha da cliente, que eu tinha que falar para ela o que tinha acontecido. E isso tem a ver, acho que o ponto desse texto, dessa aula, é o seguinte: a vergonha, ela tem a ver com valores nossos, tem a ver com coisas que eu acredito que são, que eu deveria ser. Então, eu acredito que eu deveria ser infalível, que eu não deveria cometer erros, que eu deveria estar lá para minha cliente. E eu não estava, né? Depois, eu expliquei para ela o que tinha acontecido, eu falei a verdade para ela, falei, olha, eu me confundi na hora de anotar e eu acabei esquecendo do seu atendimento. Me desculpa, a gente pode marcar um outro horário se você quiser, mas se você não quiser também eu vou entender, porque podia ser que ela ficasse chateada por eu não ter atendido e não quisesse mais ir, né? E foi isso, essa foi a forma como eu lidei. A forma da gente lidar com a nossa vergonha, trazido várias nos relatos de vocês, coisas que os outros podem fazer, né? Em relação a isso. E eu não quero invalidar isso. Eu acho que é importante olhar para a postura do outro. Eu acho que nós, professores, temos uma responsabilidade importante sobre isso, e a gente tem que ter consciência disso. E eu sei também que não são todos os professores que têm.
Mas uma forma de eu lidar com a minha própria vergonha, tem uma autora, que é a Brené Brown, que ela chama de vergonha resiliente. O antídoto para a vergonha é a autocompaixão, a empatia das outras pessoas e a sua autocompaixão. Então, se perdoa, né? Olha para o que você fez e fala: eu esqueci, foi um erro grave. Essa pessoa poderia nunca mais voltar para o meu atendimento, mas eu sei fazer outras coisas bem. As pessoas que eu atendo bem. Eu tenho clientes que gostam que estão gostando do processo terapêutico, que eu estou vendo evolução no caso delas. Então, esse erro que eu cometi não me faz uma psicóloga péssima, não me faz a pior psicóloga do mundo. Me faz uma psicóloga que foi irresponsável naquele momento. Foi. Tem que reconhecer e não pode fazer mais. Mas isso não tira todos os meus outros méritos. E é esse exercício que eu espero de vocês, né? Cometeu um erro, aconteceu uma situação como a que a Gabi relatou, né? Realmente foi constrangedor para o paciente, né? O paciente talvez ficou ali, tipo, ué, e aí? Que horas que vai acabar essa conversa aí, né? Para fazer o procedimento. Você não conseguia ir lá naquele momento. Mas naquele momento, o melhor que você conseguiu fazer foi dizer para a professora: eu não consigo fazer. Esse foi o seu melhor. Então, o paciente realmente se sentiu mal. Isso não é responsabilidade só sua, o paciente se sentir bem ou mal, né? E isso não significa que você vai ser uma enfermeira ruim, ou que você é uma estagiária incompetente, ou que você é uma estudante que não tem o conhecimento que deveria ter. Não significa isso. Significa que naquele momento, o melhor que você pôde oferecer não foi suficiente para aquele atendimento. Mas em outros atendimentos, eu tenho certeza que você tem experiências positivas também para contar, né? Como você falou, que antes você estava fazendo o procedimento sozinha, né? Sem problemas. Então, essas duas coisas, são três coisas, na verdade, para lidar com a vergonha. Uma é a autocompaixão, olha para você com receptividade, com empatia, com cuidado, perdoa o seu próprio erro, né? Esse é o primeiro. O segundo é empatia com os outros, né? Os seus colegas que vão cometer erros e que vão se sentir envergonhados, eles precisam do seu apoio, do seu acolhimento e da sua naturalidade para lidar com o não saber dele. Isso é empatia. E a terceira coisa é tentar tirar as pessoas, as nossas figuras de admiração desse pedestal. Eu falei isso para minha irmã, que foi essa que chegou aqui agora, eu falei isso para ela domingo. Às vezes, ela acha, e eu acho que talvez vocês achem também, dos professores ou de outras pessoas que vocês podem admirar, né, que essas pessoas estão acima dos erros, ou que elas estão acima do mal, né, que elas são infalíveis, que elas não cometem erros, mas elas cometem. E conversar com elas sobre isso, perguntar sobre esses erros, né? Qual que foi o pior erro que você cometeu quando você era estagiária, professora? É humanizar essas pessoas também. E perceber que elas são como vocês, né? E eu acho que ter noção de que uma pessoa que você admira é como você, te dá a noção e a autoestima de que você pode ser como ela também. Faz sentido isso para vocês? Sim. Então, se vocês fizerem esse exercício em algum momento, agora vocês não estão fazendo prática por conta da pandemia, mas eu sei que já já vai voltar, né, alguma coisa. E quando vocês tiverem alguma oportunidade de fazer um desses exercícios, se vocês se sentirem à vontade e quiserem me contar depois, eu vou querer saber como é que foi a experiência, tá bom? Para a semana que vem, a gente vai fazer revisão do primeiro bimestre. Essa revisão inclui o texto sobre comunicação, o primeiro texto sobre comunicação, que foi com gestantes, o de assertividade, e qual que era o outro? Deixa eu ver aqui. Comunicação com gestante, professora? O primeiro texto que eu expliquei em sala, ele era... Segundo bimestre? Oi? Esse da vergonha é segundo bimestre? É segundo bimestre,
O do primeiro, então, Professor, ó, esse da gestante tá no AVA? tá no AVA. Ele se chama Enfermagem, a comunicação na assistência à parturiente. Tá lá no AVA. Aí, o segundo é o treino de assertividade, que a gente já trabalhou bastante, mas vamos fazer uma revisão dele. E o terceiro é sobre as técnicas de comunicação terapêutica. Esse eu dei online, a aula, acho que foi a primeira aula que eu dei conteúdo online, foi esse. Então, esses três, tá? Estudem o material essa semana, leiam os textos, tentem anotar as dúvidas de vocês, o que vocês não entenderam, elabora a pergunta do o que vocês não entenderam, para a gente poder trabalhar na aula, tá bom? Professora, qual que é o primeiro? Enfermagem. Esqueci. Ó, vergonha. Chama-se Enfermagem, a comunicação na assistência à parturiente. Ele tá, gente, tem uma aba lá tem uma aba no AVA que se chama Plano de Ensino mais Textos. Lá tem o nome de todos e eu acho que tem todos. Se não tiver, vocês me avisam. Eu não sei se tem esse, hein? Mas se não tiver, vocês me avisam que eu coloco lá. Tá bom? E Eu pelo vou plano de ver aqui ensino dá para agora. vocês encontrarem facinho também. Olha o nome no plano de ensino e rapidinho acha no Google. Não precisa me esperar para mandar, tá bom? Tá. Uhum. Certo? Estamos conversados hoje, então? Estamos. Então tá bom. Obrigada pela presença, pela participação. Se cuidem, tá bom? Antônio, ó, se cuida, tá bom? Não sai de casa, vai passar. Então, 9 não, no caso é a primeira. Obrigada. Obrigado, você também.